E aí galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceira série do ensino médio, trazendo para você um assunto chamado especiação. Embora você já tenha falado de especiação na segunda série, quando você está vendo lá a parte de sistemática, né, de formação de novas espécies, os conceitos de espécies e tudo mais. Mas agora a gente vai dar uma aprofundada também a nível dos conceitos de genética, de evolução biológica e tudo mais. Então a ideia é compreender os mecanismos de especiação e também do isolamento reprodutivo. Agora vamos falar assim um comparativo, tá gente? A derivação que existe de línguas diferentes faladas ao redor do mundo, tá? E a relação dessas linguagens semelhantes, né? Assim, a analogia desse conceito de linguagens com a questão de especiação. Então a gente já vai entender o que eu estou falando. Quantas línguas existem e quais vieram do latim? Quantas também vieram do latim? São 6.912 idiomas falados, não sei se sabia disso, né? Atualmente no mundo, segundo um compêndio do Ethnologue. Deles, pelo menos 8 vieram do latim: o italiano, o francês, o espanhol, o catalão, o galego, o português, provençal e romeno. O dalmático, falado antigamente na costa da Dalmácia, na Croácia, também tinha origem latina, mas já foi extinto. O próprio latim não é mais falado hoje em dia, tanto é que a gente usa muito o latim como nome de espécies, né? Esses nomes complexos da biologia, a gente tira muito do latim, que é uma chamada língua morta, ela não vai sofrer mais alterações, perdendo o significado daquele nome. Então, são 6.912 idiomas falados atualmente no mundo, né? Desses, pelo menos 8 vieram ali do latim. Assim como as línguas, as espécies também sofrem modificações. E como que acontece? Então você pensa o seguinte: existia uma língua original, o latim, e derivou a partir dela outras línguas, né? De grupos que provavelmente migraram para regiões diferentes e foram gerando uma nova língua a partir daquela raiz. Tá? Quando a gente vai falar em especiação, com espécies e tudo mais, algo semelhante acontece, tá? É o que veremos no decorrer dessa aula sobre o tema especiação, formação de novas espécies. Agora uma questão, gente, você se lembra do conceito de espécie, conceito básico de espécie biológica? São organismos semelhantes, tá? Ou seja, eles têm que ter algo um pouco parecidos, né, anatomicamente, em termos assim gerais, né? São capazes também de acasalar, a fêmea atrai o macho atrai a fêmea por algum mecanismo particular de cada espécie, e do cruzamento deles em condições naturais, não estou falando em laboratório, em condições naturais, são gerados descendentes, os quais são férteis, ou seja, eles continuam levando aquela espécie adiante, né, por meio da reprodução. Então os descendentes são férteis, isso é bastante importante. Então vamos entender o que é um isolamento reprodutivo. Isso é bastante interessante também entender. É o processo pelo qual membros de duas populações são impedidos parcial ou totalmente de se cruzarem e gerarem descendentes férteis, sendo um dos principais fatores que estabelece o surgimento de uma nova espécie. Tá? Então vamos imaginar assim, um grupo único, tá, de indivíduos, pode ser animais, pode ser plantas, tá? Por algum motivo, por algum isolamento, esses seres se separaram, tá? Por uma barreira geográfica ou por um impedimento de anatomia reprodutiva para aquilo, esses seres não conseguiram mais cruzar. E isso, ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos, acaba gerando uma nova espécie. Tá? Então, gerando ali a espécie 1, formando ali a espécie 2. Então, teoricamente, todas as espécies, né, todo o processo de especiação levou à diversidade que a gente tem hoje. Claro que à medida que esses dois grupos se separam, várias modificações no material genético, né, no DNA dessas espécies vão acontecendo, tá? Processos de crossing over, né, coisas que aumentam a variabilidade genética e vão fazendo com que os seres se tornem tão separados que, passados milhões de anos, eles não vão mais conseguir um cruzamento entre eles. Ou, se cruzarem, os descendentes gerados não serão férteis. Tá? Então, a gente diz que houve uma especiação. Esse isolamento ele pode ser de dois tipos. Pré-zigótico, quando nem chega a formar o zigoto, tá? Ou seja, o que é o zigoto? A célula-ovo formada
da junção do gameta masculino com o feminino, forma-se o zigoto. Então, no mecanismo pré-zigótico, não chega nem a formar o zigoto. Num mecanismo pós-zigótico, a formação de híbridos, ou seja, houve a fecundação, desenvolveu-se todo o organismo, porém eles são inférteis. O que nós temos aqui? O burro ou a mula, que é descendente do cruzamento de uma espécie com outra, ou seja, do jumento com a égua. Tá? Então são duas espécies diferentes que cruzaram, geraram um descendente que não é fértil, ele é híbrido. Tá? E aqui o ligre também, só que representando ali um organismo que não consegue cruzar e gerar descendentes férteis. Vamos a uma primeira atividade aqui, gente. Já parou para pensar que a forma com a qual nos comunicamos hoje tem origem em processo parecido com a especiação? Aquele mesmo texto lá do início da aula, tá? A ciência que estuda as origens das línguas e suas semelhanças é o que a gente vai denominar de linguística. Embora esses não sejam seus únicos objetos de estudo, muitos profissionais da área se debruçam sobre essas questões. Baseando-se no que estudamos até agora, formulam uma hipótese que explique a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. O que tem a ver parte de linguística com biologia? Essa analogia entre as duas situações de ramificação. Eu vou dar um tempinho para você pensar nisso e tentar formular uma resposta bem bacana e a gente já volta.
Vamos ver lá o que você escreveu lá, gente. Assim como as línguas, os processos e ramificações das linguagens são análogos à especiação, tá? Onde fatores externos, tá, pressões seletivas, provocam essas mudanças e isolamento ao longo dos anos, que é o que acontece com grupos que migram, às vezes ali para uma região montanhosa, para uma região desértica, enfim, né, uma região de gelo, vai modificando a linguagem também e acaba por transformar essa modificação em novas espécies, o caso de uma nova língua. E por que essas espécies, esses grupos de hominídeos, vamos dizer, não se diferenciam tanto a ponto de se tornar novas espécies? Porque não chegam a acumular tantas modificações. O tempo é curto, ter milhões de anos, assim como teve as outras espécies de hominídeos que se separaram da espécie Homo sapiens. Aí sim, tá? Então requer milhões de anos de processo. Não é um processo rápido do dia para a noite, ocorreu a modificação e já houve alteração. Às vezes acontece a modificação, ocorre uma alteração na forma, na morfologia, na fisiologia do indivíduo, mas não chega a passar para os descendentes, tá? Mecanismos de especiação. Ele diz respeito ao processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies, tá? Pode acontecer, por exemplo, por dois mecanismos básicos. Por anagênese, onde ele vai acumulando modificações ao longo do tempo, tá? Essas modificações genéticas que vão acontecendo, tá? Causando diferenciações, variações dentro daquela mesma espécie, mas pode chegar um momento em que há uma cladogênese, formação de uma bifurcação, de uma ramificação, surgindo duas novas espécies. Isso aqui geralmente vai acontecer pelo isolamento reprodutivo, ok? Após essa separação das espécies, vai acontecendo novos processos de anagênese ao longo dos milhões de anos ali, tá? Então, aqui uma mutação, barreira geográfica que vem a levar isso, e seleção natural, mutação, recombinação gênica gerando ali a anagênese, tá? Agora a gente consegue classificar a especiação em 4 grandes grupos, tá? Alguns deles se confundem um pouquinho, você vai ver que vai ficar um pouquinho difícil de você diferenciar, mas eu acho muito importante que você anote, que você coloque nas observações para você ter essa ideia. Então nós vamos ter a especiação alopátrica, peripátrica, parapátrica e simpátrica, todos os nomes bem parecidos, a gente vai ver agora ao longo dos próximos slides ali, tá? Num gráfico aqui, num infográfico, numa tabela, a gente tem aqui, ó, população original, tá? E aqui o desenvolvimento dos tipos de especiação que vão acontecendo. Então, o início do primeiro processo de especiação, houve uma barreira geográfica. Nesse segundo, houve a migração de um grupo de indivíduos para um outro habitat. Nesse daqui, existe a migração para um novo habitat também, e aqui a mudança dentro da própria população, aconteceu dentro da própria população ali. Após a evolução e isolamento reprodutivo, né, esse isolamento geográfico gerou duas espécies, por isso ele está representando ali por azulzinho e por laranja. Aqui também surgiu duas novas espécies. Nesse tipo de migração aconteceu, embora haja ainda um vínculo entre elas, pode perceber ali. E nessa aqui o grupo ficou dentro do grupo original, tá? E no final, após a especiação, a gente tem ali o desenvolvimento final de todo o processo ali. Agora a gente vai entender cada uma delas, tá? Preste bem atenção, tenta anotar algumas coisinhas, porque elas são muito parecidas. Então, a alopátrica. Quando duas espécies são separadas por um isolamento geográfico. Essa é a mais tranquila de todas. Houve a barreira geográfica, houve uma barreira reprodutiva, as duas espécies não conseguiram mais cruzar entre si, se aproximar, passaram-se milhões de anos e não geravam mais descendentes férteis. Pode acontecer devido à grande distância, uma barreira física, como um deserto, rio, montanha. Observe abaixo as etapas da especiação alopátrica. Então, a população original, a barreira formada, esse isolamento reprodutivo e a especiação formando duas novas espécies ali ao final do processo. Tá aqui todas as etapas, acontece ali a mutação também, a seleção natural, né? Ou seja, as mudanças acumuladas por aquela modificação, elas têm que ser capazes de continuar a espécie no planeta. Então, elas têm que vencer os mecanismos de seleção natural, né? E a questão do isolamento reprodutivo ali. Agora vamos à peripátrica, gente.
As espécies novas são formadas em populações periféricas que vão se isolando, né? Lembra daquela tabelinha lá onde que ela ia saindo daquele grupo, né? É semelhante à associação alopátrica na medida em que as populações estão isoladas e por isso daí já não tem mais transferência entre os genes entre uma e outra. Aí elas vão, mas ela sofreu uma migração natural ali, ok? A gente tem o chamado efeito fundador, quando a gente tem a variabilidade inicial, e a frequência gene diferente da original, após alguns milhões de anos, né, de especiação. E a parapátrica, gente? Ocorre entre duas populações que sejam da mesma espécie, mas só que elas não possuem uma barreira física entre elas, mas sim uma barreira de fluxo gênico, migração de genes entre essas duas populações, ou seja, elas não cruzam. Por algum motivo elas não cruzam. Ou pelo tamanho do indivíduo, tamanho do macho e da fêmea, pela anatomia dos órgãos sexuais, por algum motivo elas vão gerar um isolamento reprodutivo e aos poucos, aos milhares de anos, vão gerando novas espécies ali, tá? Algo importante é que ela não possui a chamada barreira geográfica. E a simpátrica, gente, é aquela que ocorre sem que haja também uma separação geográfica. Então não há separação geográfica, assim como a anterior. As duas populações de uma mesma espécie vivem numa mesma área, só que também não acontece o cruzamento entre elas. Aquela que a gente mostrou que tem lá a rodinha, lá, a bolinha, e uma bolinha dentro da maior. Ou seja, aquele grupo se isolou e acabou não fazendo mais reprodução, gerando uma nova espécie a partir dali. Tá? Também não tem barreira geográfica. Vamos a uma segunda atividade para dar aquela amarrada no conhecimento, aquela testada e ver como é que você está se saindo aí. O processo de formação de uma nova espécie é chamado de especiação e pode ocorrer de várias maneiras, como a gente viu ali. Quando a especiação acontece em decorrência do surgimento de uma barreira geográfica, agora com a barreira geográfica, preste bem atenção, como ela será denominada? E eu peço que você explique para nós isso aqui, justifique a sua resposta, ok? A gente já volta aí.
Pessoal, então veja bem lá. Trata-se da especiação alopátrica. Nesse tipo de especiação existe lá a chamada barreira geográfica, como a gente viu. E aí as espécies são isoladas geograficamente, não tendo mais o fluxo de genes entre elas. Por quê? Porque elas estão distantes. Como que isso se forma? Forma-se uma montanha pelo choque de placas tectônicas, surge pela formação de um rio, né, separando duas partes, pela erosão. Por algum motivo, as duas espécies estão isoladas, tá? De uma maneira geográfica. Por mais que elas queiram, elas não conseguem mais retornar e voltar a se reproduzir. Então, com isso, acaba gerando duas novas espécies a partir dali. Então, vamos retomar ali o que a gente viu agora, gente. Conhecemos conceitos evolutivos, por exemplo, o isolamento reprodutivo e também o fato dali, o fenômeno da especiação. Galera, esse assunto, principalmente ali nos tipos de especiação, eu sugiro que vocês tentem dar uma anotada, ver, fala com o teu professor, melhor pessoa ali para te ajudar, troque ideia com seus colegas, é importante você estudar em grupo com seus colegas e já trazer as perguntas prontas para a sala de aula, de preferência antes da aula. Seria interessante isso, para o teu próprio crescimento. E com a assimilação disso, com certeza você vai aí matar a pau aí no Enem, no vestibular e tudo que aparecer pela frente. Beleza, galera? Até uma próxima. Tchau, tchau.